Olá, boa noite, a paz do Senhor. Gente, a gente está mais aqui, mais um dia com mais uma palavra, olha, fervorosamente palavra de Deus. Essa palavra vai trazer pra gente hoje mais firmeza, sabe em quê? Na nossa fé, porque é disto que eu venho falar hoje, da nossa fé, da fé que eu tenho, da fé que você tem, da fé que nós temos num único Deus, Deus Altíssimo, Deus amado. Vamos lá? A mais um momento com Deus. Vamos lá. Bom, hoje, como eu falei ainda há pouco, vamos falar de fé. Mas antes de entrarmos neste assunto da fé, tá? Eu quero trazer para vocês falar assim brevemente, um pouco geograficamente da situação de um grande profeta, tá? Que a Bíblia nos traz, que é Elias. Elias, aquele profeta que foi arrebatado por Deus, ou seja, o profeta que não conheceu a morte. Está bem? Então vamos lá. Mas qual é o capítulo de hoje, Vanessa, que nós vamos estudar? É o capítulo, livro de 1 Reis, capítulo 19, e eu li lá no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 10 ao 14, que é a parte que fala sobre a parábola da ovelha perdida, certo? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, depois vocês podem lá dar um likezinho lá no vídeo, assistam, se inscrevam no canal também, quem puder se inscrever, tá bom? E assista ao vídeo, é um vídeo muito bom que fala sobre a ovelha perdida, questão do filho, né? Que se foi, e também acabo trazendo também um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, e aí puxo também um pouco sobre a questão da ovelha perdida. Então, é um vídeo muito bom e muito edificante para todos vocês. Vão lá, assistam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? E compartilhem o nosso vídeo, porque vocês compartilhando, o vídeo chega a mais pessoas, o YouTube reconhece que o vídeo está sendo bom para vocês, certo? E vai ficar trazendo, colocando sempre as notificações sobre o vídeo e sempre mostrando para vocês a respeito. Ok? Então, vamos lá para mais este momento com Deus. 1 Reis, capítulo 19, Mateus, capítulo 18, versículo 10 a 14, ok? Bom, mas como eu disse, eu quero falar um pouquinho sobre a questão, como é que eu posso dizer, geográfica da situação de Elias. Vanessa, por que você vai falar isso? O que isso tem a ver com o assunto que você vai tratar? Bom, tem a ver porque, vou explicar para vocês, porque o que Elias viveu bem na jornada dele, né, no início da jornada dele como profeta, foi muito forte, foi muito intenso. Então é natural que o corpo físico sinta e a gente consiga entender o porquê que ele teve aquele medo, né, de Jezabel, ok? E aí vocês vão entender um pouquinho a respeito disso. Vai ajudar vocês a entender. Bom, falando da questão geográfica, o que acontece? Elias, logo quando começou a jornada dele como profeta, ele já se deparou com 3 situações muito intensas, muito fortes para ele. E além dele ter se deparado com essas 3 situações muito intensas, ele também percorreu caminhos muito extensos, muito longos. Nós sabemos que naquele tempo, né, não tinha o que a gente tem hoje, ônibus, carro, moto, tudo que facilita o nosso translado de um local ao outro. Então, o que acontece? Naquele tempo, era tudo na caminhada. E os profetas, então, caminhavam muito. Então, isso desgasta o corpo físico, certo? E também o lado psicológico, o lado emocional da pessoa também acaba ficando desgastado um pouco, sem dúvida nenhuma.
certo? Então, o que acontece? Elias, ele primeiro passou a primeira situação que Elias passou, no início da jornada dele como profeta, tá bom? Ele passou pela situação de ter que ir até o rei Acabe, certo? E ter que dar a notícia para o rei Acabe de que eles iriam passar 3 anos vivendo uma situação de seca total. Ou seja, se não tem água, não tem alimento, gente, tá? Ou seja, foi uma situação muito forte, uma notícia muito forte para o rei Acabe. Então, de certa forma, ele teve que enfrentar essa situação e fazer o que Deus mandou ele fazer, dar esta notícia para o rei Acabe. Só que aí, depois disso, o que foi que Deus fez com Elias? Falou para Elias, sai daqui e vai lá para, algumas Bíblias dizem ribeirão, outras Bíblias dizem riacho, tá? De Querite. E aí o que acontece? Ele foi para lá. Então imagina a caminhada dele até o riacho de Querite. Aí depois Deus diz, agora sai do riacho de Querite e vai para Sarepta, que ficava perto de Sidom. E aí o que acontece? Ele sai do riacho de Querite, caminha tudinho até chegar lá em Sarepta, né, que já ficava perto de Sidom, né? E ali ele já Deus indica ele, direciona ele para a viúva, né, que iria alimentá-lo ali durante 3 anos, né? Porque Deus proveu na vida daquela mulher de uma forma esplendorosa e assim ele ficou ali naquele local durante 3 anos. Quando chegou no 3º ano da seca, Deus já disse, sai daí, volta até o rei Acabe e fala para ele que a seca vai acabar, vou mandar chuva. E ele fez isso, fez o que Deus mandou e agiu conforme Deus havia mandado ele agir. Ok, tranquilo até aí. Só que por aí vocês já começam a imaginar todo esse percurso, né? Ele foi até o rei Acabe, aí o rei Acabe deu a notícia da seca, depois saiu de lá, foi para Sarepta, e aí até Sarepta, e aí em Sarepta, que já ficava perto de Sidom. Então, quer dizer, é todo olha aí, ó. Né? Aí depois voltou para o rei Acabe para dar a notícia de novo da questão de que a seca ia acabar e tal, que a chuva ia vir, aquela coisa toda. Só que aí, nesse meio termo aí, acabou que Deus usou novamente Elias para quê? Para poder acabar com aquilo tudo que estava acontecendo, né, em Samaria. E aí Deus deu ordens lá, né, de como Elias deveria proceder. E nesse trâmite aí acabou que Elias, sendo usado por Deus e por ordem de Deus, né, 450 profetas de Baal foram mortos. E isso atiçou a ira de Jezabel contra Elias. E aí ela disse, né, que iria matá-lo. Ela praticamente, no nosso vocabulário de hoje, né, ela jurou que ia matá-lo, entendeu? A qualquer custo. Por quê? Porque ela achou que ele tinha matado os 450 profetas de Baal. Aí, pronto, ela ficou irada, com muita raiva, e aí jurou a morte de Elias. E aí Elias ficou como? Ficou com medo, sentiu medo. Mas como assim, Vanessa? Medo? Elias, um grande profeta, teve medo, conhecendo a Deus da forma como ele já conhecia. Como é que ele sentiu medo? Porque, gente, o medo, sentimentos são naturais quando na dose certa, certo? Como assim? São sentimentos, sentimento de medo, sentimento, a raiva que a gente sente às vezes, né? Até o próprio amor, tudo tem um limite. Porque se você passa do limite, o que acontece? Já não é mais você que domina o sentimento, é o sentimento que te domina. Entenderam? Então, o Elias, ele sentiu medo? Sentiu medo, não é problema nenhum você sentir medo, tá?
Agora, já não é normal quando este medo ou qualquer outro sentimento, né, te domina. É você que tem que dominar o sentimento e não ele te dominar. Afinal de contas, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, né, Deus disse o quê? Quando pensou em, né, quando decidiu, pensou não, melhor falando, decidiu criar o homem. Ele disse o quê? Vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança. Ele não disse fazer igual a nós, não. Ele disse a nossa imagem e semelhança. Foi o que ele disse. E aí fez por bem. Então, isso já nos traz o entendimento, perdão, meu nariz está coçando um pouquinho, o entendimento de que quando Deus nos fez, né, a imagem e semelhança deles, né, seres celestiais divinos, quando Deus nos fez a imagem e semelhança deles, automaticamente a gente entende o quê? A gente não é igual a Deus, mas Deus já neste momento, Ele já nos concedeu tudo o que eles também têm. Certo? Entenderam? Ok. Então, por aí vocês já começam a conseguir compreender um pouquinho, entendeu? Que nós temos aquilo que ele tem. Então, nós temos que ele tem, entre aspas, tá? Porque nós não somos iguais a Deus, nós somos semelhantes. Ok. Mas ele nos concedeu aquilo tudo que ele quis nos conceder. Certo? Então, o que acontece? Quando isso ocorre, automaticamente a gente entende que a gente tem paciência, a gente tem amor, a gente é tolerante, a gente é caridoso, a gente é bondoso, a gente é misericordioso. A gente tem tudo isso. Agora, só cabe a nós exercer. A gente precisa exercer. Certo? A questão de dominar. Deus também nos concedeu isso, nos concedeu esse poder. Lá em Gênesis, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, ele diz, né, que o homem dominaria tudo na terra. Tudo que estivesse sobre a terra, que estivesse na terra, o homem dominaria. Só que, infelizmente, nós não conseguimos mais hoje, como é que eu posso dizer, não conseguimos mais hoje ter esse domínio sobre as coisas. Por quê? Por causa da desobediência. A desobediência fez o quê? Levou ao pecado. Levando ao pecado, o que isso gerou? Nós passamos a ser dominados, certo? E hoje, para a gente não ser dominado, a gente tem que lutar mesmo, para ter não tem lá dos 9 frutos do Espírito? Tem um lá que é de extremíssima importância, domínio próprio. Entenderam agora? Então, a gente tem que lutar muito. Hoje, nós, cristãos, que buscam a Deus, que querem estar na presença de Deus, a gente deve ter esse domínio próprio. A gente tem que buscar por tê-lo, porque senão nós é que seremos dominados. O pecado está no mundo, é o pecado que domina o mundo. Então, nós cristãos que já conhecemos a Deus, que buscamos a Deus, nós temos que lutar contra isso. Então, é aí que vem o exercer do domínio próprio. Ok? Então, isso aqui foi só um esboço para que vocês possam entender o porquê do medo de Elias. Elias, ele sentiu medo, mas ele não se deixou dominar pelo medo. Ok? Ele sentiu medo, mas não se deixou dominar pelo medo. Então, vamos lá na passagem da Bíblia, aonde consta que Elias sentiu esse medo. Vamos lá, vamos comigo. É lá em 1 Reis, capítulo 19, no versículo... Cadê? Versículo... Gente, peraí, tá bom? Versículo 3.
Lá no versículo 3 diz assim, ó. Talvez peguem aí a Bíblia de vocês, quem quiser acompanhar, pega a Bíblia e acompanha junto comigo, tá? A linguagem da minha Bíblia pode ser um pouquinho diferente da de vocês, mas a mensagem é a mesma, tá bom? Então vamos lá. Elias ficou com medo, olha aí, e para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e ponto. Voltando lá para o início do versículo, diz assim, Elias ficou com medo, porque Jezabel queria pegar ele para matar. Nessa altura do campeonato, Elias já estava cansado fisicamente, ele já estava cansado mentalmente, psicologicamente. Por quê? Porque era o início da jornada dele como profeta e estava sendo tudo muito, muito intenso para ele, tá? Ok, tranquilo. Então, a questão do medo aqui, que mostra esse medo aqui dele, foi altamente normal. Mediante toda a explicação que eu já dei para vocês anteriormente, deu para vocês entenderem já que é normal, certo? Bom, então, vamos continuar agora lá no versículo 11, do mesmo capítulo, tá bom? Do mesmo capítulo, ok. Veja bem. Diz assim, no mesmo capítulo, o Senhor Deus disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Que monte era esse? Era o Monte Sinai, ok? Que foi para onde, quando Elias fugiu de Jezabel, ele fugiu para o deserto, certo? E depois lá no deserto é que ele se esmureceu muito, né, e estava pedindo para morrer já, aquela coisa toda. Só que aí o que acontece? Deus envia um anjo, vê a situação de Elias, manda um anjo e bota água, bota pão para ele se alimentar, para dar força para ele, porque Elias precisava continuar a sua caminhada como profeta. Entende? E aí foi que ele caminhou, após comer o pão e tomar da água, ele caminhou mais 40 dias. 40 dias. Pensa comigo. 40 dias. Uma pessoa caminhar 40 dias. Hoje a gente caminha um pouquinho de nada, já fica cansado, já fica esmurecido, já chega em casa já com as pernas tudo doídas, de tanto que andou, de tanto que ficou em pé. Imagina naquela época os profetas, hein? Pensa aí, isso tudo mexe com a pessoa, com o físico, com o emocional e psicológico, é natural, ok? Então aí foi que ele, após 40 dias de caminhada, chegou no Monte Sinai. Aí lá ele encontrou a caverna, se colocou dentro da caverna e pronto, ficou ali. Só que aí Deus veio e disse, o que estás fazendo tu aí, Elias? Aí ele falou com Deus e disse, né? Ele disse para Deus o seguinte, vamos lá, vamos voltar lá no versículo 11, do mesmo capítulo, tá? Capítulo 19. O Senhor Deus disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte, que agora vocês já sabem qual é o Monte Sinai. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, olha aí, ó, um vento muito forte, tá? Que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Aí, olha bem. Elias estava dentro da caverna. E tudo isso estava acontecendo lá fora da caverna, certo? Só que, gente, sabe o que a gente vê aqui? A gente vê aqui uma coisa muito importante. A gente vê aqui que Elias, ele
não se deixou levar pela impulsividade do momento. Quantas vezes nós cristãos vemos algo, um feito magnífico de Deus e ficamos assim impressionados, não é mesmo? Sabe por que a gente fica impressionado muitas vezes? Quando a gente não conhece a Deus, não sabe as coisas grandiosas que Deus pode fazer. Por isso que a gente fica impressionado. Quando a gente já conhece, como era o caso de Elias, Elias já conhecia perfeitamente a Deus. Elias já sabia das grandezas que Deus poderia fazer. Então, quando Deus mandou vento, quando Deus, e o vento saiu destruindo morro, saiu destruindo rocha, ele nem ficou lá. Então, quieto na dele. Deus mandou o terremoto, ele também ficou quieto na dele. Deus mandou o fogo, ele também ficou na dele. Agora, quando Deus falou de forma calma e suave, aí Elias usou a fé inteligente dele, que é o que nós precisamos ter. Fé, tá? No caso de Elias, ele usou a fé inteligente dele, certo? Ele não se deixou levar pela impulsividade do momento por conta das manifestações do poder de Deus. Porque Elias já conhecia Deus e já sabia que Deus poderia se manifestar de forma gloriosa, de forma esplendorosa, de forma extraordinária. Então, o que estava acontecendo lá fora, para Elias já sabia. Já sabia que tudo aquilo ali, que o vento, o fogo, o terremoto era Deus. Era a manifestação do poder de Deus. Mas aí ele só saiu quando Deus o chamou. Ele só saiu quando ele ouviu a voz de Deus. Então ele agiu pela fé inteligente. E é o que a gente vai entrar agora no assunto da fé, que é o nosso assunto em si, tá? Essa fé que nós temos muitas vezes, às vezes a gente acha que a nossa fé é pequena, às vezes a gente olha para uma outra pessoa e diz assim, nossa, a fé de fulano é forte, né? Deus se manifesta para ele fortemente. A gente fica achando que a manifestação do poder de Deus na vida daquela pessoa é de acordo com o tamanho da fé dela. Isso a gente não pode fazer. A gente não pode pensar assim, a gente não pode querer medir a manifestação do poder de Deus de acordo com o tamanho da nossa fé. Não podemos pensar dessa forma. Não devemos agir dessa forma. Sabe por quê? Porque Deus, lá em Jó no capítulo 33, versículo 14 e 15, diz assim, entretanto, a verdade é que Deus fala ora de uma maneira, ora de outra. Então, Deus, ele se manifesta a cada um de uma forma diferente. A gente não pode achar que o poder de Deus, para ser manifestado na nossa vida, a gente tem que esboçar uma fé. Não, o que Deus quer é que a gente manifeste a fé. Manifeste a fé. Então, sabe o que Deus está dizendo aqui para todos nós? Ei, acorda. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não seja crente que deposita a sua fé na manifestação do poder de Deus, na manifestação do poder. Seja crente que deposita a sua fé em quem Deus é. Em quem Deus é. E a manifestação dele, do poder dele, vai ser só a consequência e o resultado, sabe de quê? Da tua fé. Da tua fé. Ok? Certo? A tua fé, ela é uma fé que tem que ser manifestada. Se for uma fé manifestada, pronto, tá? Aí você vira para mim e diz assim, mas Vanessa, por que Jesus Cristo, naquela situação lá quando os discípulos dele foi tentar tirar o demônio lá do rapaz lá e não conseguiram, por que Jesus Cristo virou para eles e diz assim, a fé de vocês é pequena? Por que Jesus Cristo disse então isso?
Jesus Cristo disse isso porque naquela situação lá, tá? Além da fé que eles tinham, eles precisariam estar em jejum e oração, porque a oração e o jejum aumenta a nossa fé. Agora, tem muitos casos em que Deus vê que a pessoa tem fé, tá? E se manifesta na vida da pessoa, mas se manifesta na vida dela para que ela veja e conheça mais a Ele. E aí o que acontece com isso? Quando isso acontece, automaticamente a fé da pessoa aumenta. Aumenta. Independente. Tem gente que pensa assim: caramba, fulano fez um jejum, fulano fez um jejum forte. E Deus, ó, se manifestou, foi forte na vida dele, viu? Ele conseguiu, assim, grandes coisas para a vida dele. Isso não é resultado do jejum ter sido forte ou não, tá? A manifestação do poder de Deus na vida daquela pessoa foi porque Deus quis se manifestar daquela forma na vida daquela pessoa. A gente não pode medir a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus, ele se manifesta na tua vida a partir do momento que você tem fé. Então a gente não pode ficar medindo. Eu vou fazer um jejum forte porque Deus vai se manifestar forte. Se eu fizer um jejum menor, mais fraco, Deus não vai se manifestar de forma tão grande. Não é assim. Deus, ele se manifesta na nossa vida, ele se manifesta de acordo com a nossa fé. É a nossa fé. A nossa fé está sendo manifestada? Pois bem. Agora, tem gente que diz assim: Vanessa, mas tem gente que tem uma fé forte por causa da intimidade que ela busca ter com Deus. Tá? A intensidade da tua fé vai de acordo com a intimidade que você tem com Deus, vai de acordo com a busca a Deus que você tem. Se você busca a Deus, se você está em constante contrição com Deus, se você está em constante contato com Deus, em constante dedicação, em constante oração, você vai ter intimidade com Deus. Então, a intensidade da tua fé vai ser grande, com certeza. Não tenha dúvida disso, tá? Oração e jejum ajuda? Ajuda sim. E outra coisa, não pensem que, Vanessa, minha fé é tão pequena, não vou nem orar. Se você não ora, vocês sabiam que existe 3 níveis de fé, tá? Tem a fé, que é aquela fé fria, que é a morta, né? E tem aquela fé que é a fé morna. A fé morna é aquela que a pessoa tem fé, mas uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora crê, uma hora não crê. Então, é uma pessoa que ela está indecisa, certo? E tem aquela fé que é quente, que é aquela fé que que é forte, que é firme, que é fervorosa, entendeu? Que nada te abala, que tu te mantém ali, ó. Então, esses níveis da fé vai depender da pessoa, da busca dela. No ato que você já ora, você já manifesta a sua fé. Só o ato de você se ajoelhar, de você crer que se ajoelhando você está buscando a Deus e naquele momento ali você já crer, já está tendo fé de que Deus vai te ouvir. Senão você não se ajoelhava para orar. Tem gente que pensa assim: eu não vou nem orar. Não vou nem orar. Deus não vai nem me ouvir. Minha fé é tão pequena, minha fé é tão... Não se pode pensar dessa forma. Não se pode pensar dessa forma. Porque quanto mais você pensa assim, mais a sua fé esfria. E aí, pronto, morre. Né? Como eu falei ainda há pouco. Tá bom? Então, continuando. Lá teve uma outra...
Mateus, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 10 a 14. Vanessa, o que tem a ver Mateus, capítulo 18, versículo 10 a 14, com 1 Reis, capítulo 19, que fala sobre o medo, né? E sobre essa questão aí da fé que você está expondo. O que tem a ver? Tem muito a ver. Sabe por quê? A gente não falou que a fé, né? Que você tem a fé, só que ela precisa ser manifestada? Pois bem. Então, essa fé sendo manifestada é porque Deus te mostra lá no capítulo 18 de Mateus, no versículo 10 ao 14, na parábola da ovelha perdida, quando Deus, automaticamente, ali, a gente percebe que Deus está nos ensinando como é que nós devemos manifestar um sentimento, que não é depositando na quantidade, não é depositando na, como é que a gente fala? Me fugiu agora a palavra, mas na quantidade ou na questão da, eu tenho a palavra aqui, ela tá quase vindo, mas enfim, isso não importa agora, o que importa aqui, você entenda que não é na questão da intensidade, da fé que você tem que estar preocupado, não é com a questão da quantidade que você tem que estar preocupado. Lá em Mateus, na parábola da ovelha perdida, Deus nos ensina o quê? Ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás da única que havia se perdido. Se nós formos olhar com nossos olhos humanos, a gente pensaria como? Eu tenho 99 aqui, aquela que se perdeu ali, deixa ela, é só uma que se perdeu mesmo. Deixa. Tenho 99 aqui mesmo, para que eu vou lá correr atrás só de uma? Não é assim. Aí Deus vem e ensina o quê? Manifestação do amor. Deus ali, ele está dando um ensinamento tremendo. A manifestação. No nosso vocabulário, a gente tem o hábito de dizer o quê? A gente tem o hábito de dizer, quando a pessoa diz assim, eu te amo, certo? A pessoa diz, eu te amo. Aí a outra vira e diz assim, tá bom, tu só diz que me ama, eu quero é ver demonstrar mesmo isso aí, me demonstra. Demonstra pra mim que você me ama. A demonstração é a manifestação do amor. Foi o que Deus fez. Deus manifestou o amor dele. Então, quando Jesus Cristo nos mostra que o pastor, ele se preocupa com aquela ovelha perdida, Deus nos mostra e nos ensina que a manifestação, que Deus manifesta o amor dele por todos, que a manifestação que é o que importa. A manifestação. Ele manifestou o amor dele por aquela ovelha perdida. As 99 ele deixou ali guardadinha. Certo? E foi atrás daquela que havia se perdido. Então, o que Deus nos ensina? Manifestar. Se aí Deus nos ensinou a manifestar o amor, é sinal de que a gente precisa manifestar. Manifestar o quê? Aquilo que nós precisamos manifestar. A fé, o amor, a paciência, a tolerância. É manifestar, tá? Então, o segredo está na manifestação daquele sentimento. Então, a nossa fé tem que ser manifestada. Por isso que esse capítulo, esses versículos aí de Mateus, do versículo 10 a 14, né, do capítulo 18 de Mateus, tem tudo a ver com isso aqui que nós estamos estudando agora, neste momento, a respeito da situação de Elias, ok? Entenderam agora? Então, aí você me diz assim, Vanessa, não tenho fé não. Peça. Ore, peça a Deus, exponha o desejo do seu coração, tá? Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, o que diz lá? Pede, bata
bata, que vai ser concedido a você. Deus vai te conceder, com certeza. Vanessa, eu quero ter fé, eu quero ter muita fé. Peça a Deus para ter fé. No ato que você estiver orando, você já vai estar manifestando a sua fé. E manifestando a sua fé, automaticamente, você vai estar fazendo o quê? Agindo a sua fé. Ok? Tranquilo? Bom, esse ensinamento de hoje foi um ensinamento a respeito de fé especificamente, tá bom? Para que às vezes as pessoas ficam naquela coisa de, meu Deus do céu, eu tenho minha fé muito pequena, não vai adiantar, isso não vai acontecer e tal, eu não vou conseguir. Não, você tem que ter fé. Creia. O que é a fé? Lá em Hebreus 11 fala. Em Hebreus 11, no versículo 1, tá dizendo que a fé é o quê? A fé é a certeza, tá? Daquilo que esperamos e de quê? É daquilo que esperamos e que? E da qual nós não podemos ver. Então, é manifestar a fé. Manifestem a fé de vocês, ok? A manifestação da fé é de extremíssima importância, porque é isso que Deus quer de nós. E foi o que Elias fez. Ele manifestou a fé dele. Quando a fé inteligente, tá? Não seguir por fé emocional. A fé emocional, ela só tende a te fazer ter fé em um determinado momento curto, movido pela emoção do momento. A fé inteligente não é assim. A fé inteligente é aquela que te mantém firme, tendo essa certeza aqui, ó, a certeza daquilo que você espera que vai acontecer. Você não tá vendo ainda, mas você tem a certeza de que vai acontecer. É essa fé que você tem que ter, tá? Ok? Então, espero que tenha sido gratificante, edificante a todos vocês essa palavra de hoje. Amém? A paz do Senhor, fiquem com Deus e até amanhã. Até a próxima. Não sei, vai que eu faço um vídeo amanhã e poste aqui novamente. Isso aí, né? Vai que seja. Tá? Porque eu só posto vídeos aqui quando Deus fala. Fale sobre isso. Grave sobre isso. Mande a todos sobre esta palavra. Ah, Vanessa, e as outras palavras de Deus não manda você fazer, não? É só quando Deus manda. Não podemos questionar a Deus, tá? Quando Deus manda, é sinal de que é para fazer, é sinal de que temos que fazer. Deus manda, a gente faz, tá? Foi o que Elias fez. Elias era um grande profeta e ele fazia sempre isso, tá bom? Ele sempre seguia as ordens de Deus e é como nós devemos fazer, tá bom? Porque Elias tinha muita fé em Deus. O medo que ele teve de Jezabel foi um medo normal, tá bom? Até porque, convenhamos, o que ele já estava passando no início da jornada dele, entendeu? Diante de toda aquela situação, convenhamos, né? Quem é que não fica um tanto assustado com tudo que está vivenciando assim logo no início de uma carreira, vamos dizer? Você, quando chega numa empresa, se o teu patrão começa a te jogar muitos desafios dentro da empresa logo no início da tua caminhada na tua carreira, você não fica um pouco assustado? A gente fica um pouco assustado, né? A gente fica, bate aquele medozinho de não conseguir cumprir com tudo, de não conseguir realizar, né, o que o patrão está passando. Assim ele se sentiu, é normal isso, é altamente normal. Mas aí ele saiu da caverna quando ouviu a voz de Deus, do Deus Altíssimo. E aí ele saiu. E Deus perguntou novamente, o que tu fazes aqui, Elias? Deus está te perguntando.
O que tu estás a fazer? O que tu estás a fazer? Você pode estar esperando aí por alguma causa muito importante. Você pode estar desejando algo, que algo aconteça na sua vida de extremíssima importância, a libertação de um filho, um trabalho, as portas de um trabalho que você tanto quer, né? Uma causa na justiça que não sai, que não é resolvida, né? É a vida familiar que está com problemas, é a vida sentimental, é o marido que está traindo, é a esposa que está traindo, enfim, muitas brigas dentro de casa, muitas confusões dentro de casa, e você desejando que tudo aquilo acabe, você querendo que isso tudo acabe. Deus está te dizendo, e o que tu estás a fazer? Por que estás parado? Manifeste a sua fé. Manifeste a sua fé. Tenha fé em Deus. A fé, aquela fé quente, aquela que é forte, firme, fervorosa. Pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Você precisa estar firme na fé, tá? A fé firme é essa daqui, ó, de Hebreus 11, versículo 1. Você tem a certeza daquilo que espera e daquilo que não vê ainda, mas vai ver. Creia nisto. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até a próxima.